Olá, gente, bem-vindos ao nosso curso de decolonialidade, né? Sobre as questões decoloniais. E essa daqui é a aula 3, parte 1, né? Que a gente vai tratar de arte popular brasileira, como pensar fazer decolonial. Mas eu queria trazer primeiro uma questão, né? Sobre o título mesmo dessa aula. Por que eu coloquei pensar fazer decolonial? Por que não só fazer decolonial ou só pensar decolonial? Porque aqui nesse curso a gente vai abordar as práticas, como também é produção de conhecimento, né? As práticas são epistemológicas, as práticas produzem conhecimento. Porque geralmente a gente vê, né, que na sociedade a gente separa muito o que é fazer, o que é manufatura, do que o que é pensar, o que é criar, o que é colocar conceito nas coisas, principalmente em relação à arte. Só que aqui a gente não vai separar as coisas, e as coisas não vêm separadas. Quando a gente está fazendo coisas, a gente também está pensando sobre elas e a gente está criando questões mentais, né? Como o plantar, o moldar, o modelar, o fazer, isso tudo vem imbuído de uma prática cognitiva também, de um fazer mental, de um conhecimento, até de uma ancestralidade. E é muito importante a gente abordar esses assuntos com essas questões, né? Não como se a prática fosse fazer, repetição, trabalho mecânico. Não, isso produz um conhecimento também. As pessoas não são robôs, né? E a gente quer falar disso aqui, principalmente para se tratar da arte popular brasileira. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês assistirem dois vídeos, que são dois videoclipes. Um primeiro do Rapadura, né, que é um rapper nordestino, e o segundo, que é de um grupo de rap que chama Os Guarani, que são da etnia Guarani, que moram lá em São Paulo, né, na aldeia do Jaraguá. E aí eles abordam algumas questões das vivências deles, da cultura deles, do meio que eles estão inseridos, do cotidiano deles, das problemáticas que eles estão envolvidos, para trazer um pouco para a música que eles estão fazendo. Depois que vocês assistirem esses videoclipes agora, a gente vai discutir um pouquinho sobre esses dois videoclipes pra gente abordar algumas questões. Bom, gente, agora que vocês já assistiram, eu queria falar um pouquinho sobre o Rapadura, com a música Amor Popular, né? Primeiro, por que chama Amor Popular? E quais as referências que ele traz, né? Ele traz no rap, que é uma música que vem importada dos Estados Unidos, ele aborda questões do cotidiano dele, né? Ele aborda a festa junina, que é uma festa de colheita muito importante aqui no Brasil, que tem a figura do caipira, tem figuras, tem alimentos como o milho, como o amendoim, alimentos típicos, né? Ele aborda cantores, compositores da música popular brasileira, ele aborda as cores, os tecidos, o tecido da chita também, que eu coloquei aqui atrás, também remete à cultura popular. Ele fala de instrumentos, tem sanfona no videoclipe, tem uma mistura de várias coisas, né? Vários elementos, tanto da cultura popular brasileira, quanto daqueles da cultura hegemônica que vem sendo importada para o Brasil, que é o que a gente chama de cultura de massa, né? E também isso é presente no videoclipe do Os Guarani. Os Guarani, como eu falei, é uma etnia indígena, né, que são guaranis, que eles vivem lá no Jaraguá. E o Jaraguá é uma terra, é a menor demarcação de terra indígena que tem aqui no Brasil. É muito pequena. E fica na beira de São Paulo, né? Então a cidade de São Paulo vai expandindo e vai engolindo aquela etnia e o local deles de morar e como as vivências deles se dão naquele meio. E aí, várias coisas que eles estavam acostumados a fazer na prática da ancestralidade vem sendo podada, né? Porque a vida urbana, a vida da cidade é muito diferente de como se dá uma vida numa aldeia, uma vida em comunidade, né? Na qual eles eram acostumados a viver. E quando a cidade vem para cima dessa comunidade indígena, ou quando a cidade e os meios de comunicação e a cultura de massa vão para cima das localidades onde se produz arte popular, não quer dizer que essa arte popular vai acabar, vai se extinguir, mas ela vai se moldar, porque a arte popular, a cultura popular, tem muito a ver com o cotidiano, com as vivências que estão sendo
traduzidas e estão sendo efetivadas naquele local. Por exemplo, na etnia Guarani, eles estão numa divisa com uma cidade gigantesca em plena expansão, e aí eles se apropriam de questões que essa cidade impõe pra eles, entendeu? E aí eles se apropriam do rap, que é uma parada de fora, eles se apropriam das roupas, eles se apropriam dos colares, eles se apropriam dos meios de comunicação, do YouTube, dos vídeos, do audiovisual no geral. Eles vão se apropriando dessas coisas pra falar sobre a cultura deles. E é a mesma coisa do Rapadura. Ele usa de todo aquele discurso, de tudo aquilo que é imposto e tudo aquilo que a gente acha que vai acabar com a cultura popular, mas ele inverte esse papel, se apropria desses elementos e usa esses elementos para falar da cultura popular. Então, são essas adaptações e resistências que definem o que é cultura popular e o que é arte popular. Essas pessoas, principalmente jovens que já estão dentro da cultura de massa, eles vão trazendo elementos de cada coisinha, entendeu? Eles pegam um pouco da cultura de massa, pegam um pouco da cultura popular, pegam um pouco do cotidiano deles, da vivência na cidade ou da vivência rural, e vão transformando isso, né? Isso tudo tem a ver também com uma construção de uma identidade nacional, do qual a gente faz parte. A identidade nacional é o que nos define, é o que define o povo brasileiro como um povo. Então, por exemplo, quem vem aqui de fora, vem de fora pro Brasil, pensa assim, o que define o Brasil? É futebol, é carnaval, é mulher, é sei lá o quê, é Rio de Janeiro. Será que é isso que define a cultura popular brasileira? Será que é isso que define o Brasil? Será que é isso que é a identidade do Brasil? E aí eu venho assim falando que eu acredito que não, né? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, em cada pedacinho do Brasil, a gente vai ter uma multiculturalidade gigantesca. Não tem como você definir o Brasil em uma coisa só, em só Carnaval e só Rio de Janeiro, entendeu? Porque se você for pro norte do país é uma coisa, e dentro do norte do país tem vários jeitos diferentes de se viver. O Nordeste, o Sul, que é tão diferente do Nordeste, o Sudeste e Minas Gerais, por exemplo, é tão diferente da Bahia, que é tão diferente de Manaus. Não tem como definir o Brasil em uma coisa só. E a cultura popular, ela abrange tudo isso, porque é a cultura que é produzida pelo povo e para o povo. Então, a gente tem que tratar a criação e o entendimento de uma identidade nacional como essa coisa plural que é o Brasil, né? A gente tem que levar em consideração todos os tipos de culturas, todos os tipos de vivências, todos os tipos de cotidianos, todos os tipos de entendimentos do que é a ética, entendeu? Na cultura brasileira como um todo. Porque senão a gente vai estar selecionando alguns nichos e falando que aquilo é o Brasil. E aí acaba sendo discriminatório, né? Primeiro, porque a gente tem uma questão histórica que foi a colonização. E a colonização foi quando vieram portugueses, em sua maioria, né? Europeus no geral, que vieram também holandeses, franceses, italianos, e impuseram, através de violência, uma cultura que não era a cultura brasileira. Então eles chegam aqui, invadem o Brasil, exploram as terras, escravizam negros e indígenas, esses negros que vieram trazidos de várias localidades da África, e eles impõem uma cultura, um modo de viver, uma moral, uma crença. Eles impõem a religiosidade deles, eles impõem como que a vida deve ser vivida, como que é uma vida digna, como que não é, como que se deve trabalhar, como que deve se vestir, o que deve se comer. E aí quando você vai fazendo isso através da história, isso se torna uma verdade. E hoje em dia, no Brasil, mesmo que a gente não viva numa colônia mais, que o Brasil seja um país independente, a gente colhe esses frutos do que foi a colonização, né? E isso explica, por exemplo, por que a gente valoriza tanto o que vem da Europa, o que vem de fora, e não valoriza tanto a cultura popular brasileira, né? Por que a gente vai, sei lá, ver um filme e acha que os filmes europeus ou norte-americanos, que os Estados Unidos também foi uma colônia,
são melhores do que o do Brasil? Por que a gente não valoriza o que é daqui? Por que a gente não valoriza a música brasileira, o filme brasileiro, a arte brasileira, sabe? Quando a gente tá na escola, a gente vai estudar a matéria de artes, a gente estuda Van Gogh, a gente estuda Kandinsky, a gente estuda Gauguin, a gente estuda Debré até, que foi um cara que participou e fez ilustrações da colonização do Brasil. Por que a gente estuda só esses caras que vieram de fora? Porque vieram principalmente da Europa. Cadê os artistas brasileiros? O que os artistas brasileiros estavam produzindo? E aí eu entro em outro assunto sobre a arte, que é o modernismo. O modernismo foi um movimento brasileiro que ele se propôs a criar uma identidade nacional para o Brasil. Só que a gente tem que entender que essa identidade nacional, ela teve uma visão limitada sobre o que era o Brasil, porque eram artistas de classe alta, eram artistas da elite, eram artistas paulistas, como Anita Malfatti, como Tarsila do Amaral, como Mário Oswald de Andrade, né? E aí a visão deles e o movimento deles para criar uma arte nacional, que foi importante sim, na época também, foi uma visão limitada, foi uma visão de elite, foi uma visão privilegiada sobre o que era o Brasil. Eles não eram uma população pobre do Brasil, eles eram uma população extremamente rica e paulista. Então a visão de tudo que eles iam construir era nessa visão do que é ser paulista e o que é ser de elite. Além do que, várias referências que eles buscaram, referências que eu digo no molde de como ia ser a pintura e a escultura, foram referências trazidas da Europa, porque esses artistas que construíram o modernismo, eles iam para a Europa, estudavam na Europa, voltavam da Europa e aplicavam questões do modernismo europeu aqui no Brasil, e aí eles mudavam o tema das pinturas. E aí Tarsila, por exemplo, fez a obra Os Operários, o Abaporu, que era do movimento antropofágico, que é um movimento que tem um nome também derivado de questões que vieram aqui do Brasil. Então, o que eu quero trazer é o seguinte: o modernismo, ele teve sim sua importância, foi muito importante, mas ele não definiu a totalidade e a multiculturalidade que a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando uma pessoa de elite, um artista letrado, da cultura, da belas artes, que eram essas artes todas europeias, com referências, com rigidez, sabe? E refletem o que foi a população brasileira, os operários que trabalhavam na indústria. Ele não está refletindo o que esses operários passavam, como que eles eram de verdade, o que eles produziam. Ele está repetindo a visão dele sobre aqueles operários. E a minha indagação é quem que eram essas pessoas, sabe? Quem que era a população? O que a população fazia? Por que o que a população fazia não era valorizado? Era chamado só de artesanato, como se o artesanato fosse uma coisa menor também, né? A gente tem que reconhecer a importância do artesanato. Ele não é algo tosco, menor que a arte. Não, ele é só outra coisa, uma coisa diferente, que tem outros princípios, outras funções, né? Não dá pra gente valorizar uma coisa em nome da desvalorização da outra. Outra coisa que a gente colhe até hoje, né, dessa hegemonia, que é esse modo de pensar implantado para outras pessoas, como se fosse o único verdadeiro, a gente colhe hoje, por exemplo, o machismo, o racismo, a divisão desigual de terras, principalmente no Brasil, o patriarcado. Isso tudo foram crenças que foram impostas através da Europa para o Brasil, e hoje a gente convive com isso como se fosse algo normal. E hoje é algo estrutural, inclusive, sabe? Não foi uma coisa, de boa, que foi implantada. Foi uma coisa implantada através de muita violência. E quando a gente traz esse curso aqui e fala sobre decolonialidade, a gente quer resgatar, principalmente com a cultura e com a arte popular, a gente quer resgatar as referências de origem africana, de origem indígena, que foram extremamente violentadas, extremamente exploradas em toda essa história do Brasil. E hoje a gente tem outro fato também, que é a cultura de massa, que é uma cultura importada dos Estados Unidos principalmente. Essa cultura de massa é o que dita também hoje modos de vestir, modos de se comportar, marcas que a gente deve
comprar, que ela tem tudo a ver e tá intrinsecamente ligada ao consumo. Então, tudo que é a arte, que ela é transformada para consumo, ela tem por trás uma cultura de massa, que é, por exemplo, a indústria cultural, que é o que passa na TV, são as marcas mais descoladas que falam que você tem que comprar tal coisa, que falam que você tem que se vestir de tal jeito, que você tem que ter aquilo na sua casa, porque senão você não é alguém descolado e alguém indigno. E com essa cultura de massa vem também as músicas, né? Os programas de TV, os shows que são patrocinados. E aí vem, por exemplo, o rap. Só que no Brasil ele é extremamente transformado e ele se integra também na cultura popular, principalmente na periferia, né? E aí tem uma raiz forte brasileira que se mistura com o rap que vem de outros países né? E aí se torna algo novo. E aí o Rapadura também é um reflexo disso, sabe? Desse rap mais brasileiro, que ele ainda se mistura mais ainda com a cultura popular, e os Guarani também fazem isso muito bem. E essa cultura de massa tem muito a ver com a efemeridade, que é ser muito rápido, é pra você consumir, gostar ali na hora e acabou. E é por isso que a gente, quando ouve música de rádio, a gente ouve essa música por no máximo 2, 3 meses e aí acabou o tempo dessa música. E aí a gente vai ouvir, sei lá, Black Eyed Peas hoje em dia e fala, nossa, mas que música velha, nossa, mas essa música enjoa já, nossa, mas por que colocar essa música agora? Porque é muito rápido, sabe? Não é uma música pra ficar na história, é uma música pra você consumir e acabar, pra ser muito rápido para uma próxima já surgir e gerar competição também no mercado musical, no mercado das artes, no mercado de toda essa indústria que dita a cultura. E a gente tem essa tirinha do Armandinho, né, que é ele vestido de Batman e de Homem-Aranha. Ele se veste de Batman, a mãe fala, assim não, né, filho? Daí ele se veste de Homem-Aranha, dela, não, claro que não. E aí a última parte é quando ele se veste da figura que é a figura do caipira, que é uma figura muito importante na cultura popular brasileira. Que na verdade ele estava indo pra festa junina, só que ele não queria se vestir igual a figura brasileira, ele queria se vestir igual os heróis norte-americanos, né? E é exatamente esse o ponto de toda essa discussão que eu trouxe até agora, né? Do porquê que a gente acha esses heróis, esses filmes, essas músicas, tudo que é de fora mais importantes e mais legais do que o que vem do Brasil. Talvez seja porque também nas escolas a gente não estuda tanto da cultura brasileira e não aprende a valorizar ela, não aprende a apreciar ela e não conhece mesmo todas as facetas que ela proporciona. A gente só conhece um pouquinho lá, que é o dia do folclore, que a gente conhece lá, Saci Pererê, no máximo, uma mula sem cabeça, mas também não liga, né? A gente liga mais pro Halloween do que pro dia do Saci, que cai no mesmo dia. Então, o que realmente, né, é essa arte popular que eu tanto falo? Eu vou ler um pedacinho desse slide com vocês. Arte refere-se às criações do homem, que expressam a sua visão sensível do mundo através da utilização de diversos recursos sonoros, linguísticos, plásticos. E popular indica a pertença ou aquilo que é relativo ao povo. Ou seja, a arte tem a ver com o cotidiano, tem a ver com as vivências e tem a ver com a subjetividade. E isso tudo traduzido em meios sonoros, meios plásticos, que é a arte que a gente pode tocar, em audiovisual, que é o cinema, é o vídeo, a música, né? E em todas essas facetas, no que você quiser pensar, né, que a arte pode se traduzir. E popular é aquilo que vem do povo. E a arte popular em si, ela traduz e sintetiza os aspectos de todo um pensamento coletivo, porque geralmente a arte popular ela não é produzida individualmente, ela é produzida através de uma vivência com toda uma comunidade. E por isso que os artistas populares mais antigos, que eu vou até mostrar a história de alguns pra vocês, eles vieram de um meio rural, onde a vida em comunidade é muito mais frequente, as pessoas estão ali, as pessoas abrem a janela, falam com o vizinho, voltam pra casa, e aí vão pra tal lugar, e as pessoas brincam na rua. E todo esse meio, ele ajuda a produzir arte popular, e a arte popular pega vários aspectos disso, e eu vou mostrar alguns temas muito importantes da arte popular pra vocês. E por que eu trago arte popular num tema como decolonialidade? Porque a arte popular,
ela vem de uma contestação com os princípios que tentaram ser introduzidos à força no Brasil. Ela tem suas resistências, ela tem suas raízes indígenas, ela tem suas raízes negras, junto com uma imposição de princípios europeus. Então virou uma mistura, e é isso que é a cultura popular. A cultura popular é uma mistura muito grande de embates, resistências, adaptações e moldagens de várias culturas diferentes, numa luta interna muito forte que gera algo novo. Arte popular, pelo povo e para o povo. Agora eu vou falar algumas das características muito importantes da arte popular, né? Que é a transmissão pela oralidade. Gente, quem que nunca ouviu as cantigas populares, por exemplo, Alecrim Dourado, Se Essa Rua Fosse Minha, O Cravo e a Rosa? Isso tudo é da arte popular, sabe? As coisas vêm sendo transmitidas, cantadas, faladas, através da observação de pessoas fazendo, e aí as crianças aprendem, começam a fazer. Todas essas festas populares, como a festa junina, como a Folia de Reis, como o Congado, como festa do Rosário, como São Benedito, né? E festas populares de igreja, quermesse. Ninguém foi lá e você teve uma aula na escola, assim, sentado, e a professora ensinou o que era a festa junina pra você, né? Ah, em festa junina você tem que se comportar de tal jeito, você tem que comer tal coisa, é servido isso, isso, isso. Ninguém ensina assim. A gente aprende observando, a gente aprende vivendo. E é nisso que a arte popular se baseia. A gente aprende a arte popular, faz a arte popular vivendo a arte popular, fazendo parte da cultura popular. Não existe só estudar a arte popular e observá-la de longe. A gente tem que viver pra gente entender aquilo. E então é essa transmissão pela oralidade e pela observação que vai se fazendo novos artistas populares e vai se construindo mais ainda a cultura popular. A prática, como eu disse no título da aula, a prática é epistêmica, a prática da arte popular, que é essa vivência, ela produz conhecimento, e esse conhecimento é levado de geração em geração. Por isso que a gente vê também, por exemplo, artistas populares que produziram suas peças e hoje os netos, os bisnetos, os filhos também, né, produzem essa arte através de pai para filho, que isso é passado através das gerações. Isso é muito maravilhoso e muito poderoso. Os temas da arte popular são cotidianos, são em relação àquela comunidade que as pessoas estão inseridas, aquelas vivências que elas vão agregando um pouco para si e vão transformando isso. E ela tem uma relação intrínseca com as vivências, né? Que é o que eu já falei há muito tempo, né? Que ela tem a ver com o cotidiano, tem a ver com as vivências e tem a ver com a subjetividade do próprio artista. E outro ponto muito importante é que ela não distancia o artista. Você não vê um artista popular como uma pessoa distante, uma pessoa que está num pedestal inalcançável, uma celebridade, né? Que eu preciso pagar tanto pra conhecer esse cara, eu preciso estar no camarim VIP, sei lá o quê. Não, são pessoas da vida, são pessoas do povo, e elas são super abertas também a transmitir esse conhecimento, ensinar outras pessoas, conversar sobre a própria arte, conversar sobre a própria vivência. Isso é muito bonito, sabe? As pessoas têm que ser acessíveis, as pessoas têm que conversar, as pessoas têm que trocar. Não existe um conhecimento que tem que ficar dentro da cabeça de uma pessoa só e quando a pessoa morrer ele se esgotar ali. Não, o conhecimento é compartilhado, porque o conhecimento ele é produzido em comunidade. E um ponto também muito importante é o ponto da experimentação. A arte popular, antes dela criar um conceito sobre a arte, sobre um processo mental e depois ele ser produzido, é ao contrário. Na verdade, as pessoas olham os materiais que tem no entorno e através desses materiais é que a obra vai se moldar. Não é o conceito que dita a materialidade e a obra. É tudo aquilo que é encontrado que depois vai ditar o conceito, aquilo que vai moldar o resultado final das peças. Não pensar no resultado final e depois escolher os materiais muitas vezes distantes, inacessíveis, tipo, nossa, eu queria fazer uma parada com vidro importado do Egito e uma pedra, tananana. Não. Você vai encontrar o que tem ali de acessível. E através dos objetos e dos materiais que você encontrar, podendo ser madeira, podendo ser ferro, palha,
você vai criar uma coisa nova. Os formatos e os temas da arte popular, né? Nossa, é tão amplo que pode ser pintura, pode ser escultura, cerâmica, madeira, pode ser com palha, pode ser as tintas naturais, né, que podem ser feitas com café, com sangue de animais, como a gente vê até a questão da pintura rupestre, né, com pigmentos de plantas, com urucum, com genipapo, com sei lá, pó de plantas como a beterraba, por exemplo, plantas secas trituradas, pedras trituradas, questões minerais, pode ser, os formatos podem ser em poesia, pode ser o cordel maravilhoso, que é da literatura nordestina, a xilogravura, os suportes mais variados que as pessoas conseguirem encontrar na localidade. E os temas, eles são temas do cotidiano, né? Como os festejos populares, como as brincadeiras de rua, tipo pipa, bola, brincadeiras de taco, peão. Religião pode ter vários temas, porque vários temas até das festas populares vêm da religião. O imaginário brasileiro, que tem muito a ver com folclore, com lendas, com mitos, com histórias de roça. Quem nunca teve um avô que tem várias histórias do sítio, né, que são histórias até de terror, que ninguém nunca entende. E isso também pode ser um tema da arte popular, né? É tudo aquilo que o artista vivencia na localidade dele. E as problemáticas locais também. Por exemplo, a migração, por exemplo, a seca, se a gente estiver tratando do sertão, a falta de água, uma queimada, um deslizamento, qualquer coisa, qualquer problema, né, que tem ali, pode ser um tema também da arte popular. E eu vou mostrar alguns exemplos disso para vocês. Tem um desses aspectos e temas que também é muito importante, que é a questão do sagrado e do profano. Porque a arte popular, ela se dá nesse limite, né? Ela vem de uma moral europeia, que é extremamente católica, religiosa, fervorosa, e ela se mistura com referências trazidas da matriz africana e indígena. E essa noção de pecado, dessa imposição, né, do que é certo ou errado, é uma questão católica. Então, quando se embate com outras duas religiões, isso dá uma coisa nova, e isso fica no limite entre o que é sagrado, que vinha da cultura popular, que vinha da matriz católica, e o que é profano, que era considerado a heresia, o paganismo, que vem das outras religiões. Então a cultura popular é essa mistura, então ela tem um pouco de sagrado, um pouco de profano, e ela só vai se moldando em relação a isso até os dias de hoje. Então a gente tem alguns exemplos, né, que é esse do Heitor dos Prazeres, que é uma obra, esse artista incrível, negro, autodidata, ele era compositor, músico, pintor, que ele traz, né, o cotidiano dele, ele traz a vila dele, que ele morava no Rio de Janeiro, ele traz a brincadeira de pipa, as pessoas andando de bicicleta. Quando a gente olha para essa obra, a gente entende tudo que ele viveu, a gente consegue ver um pouco do que ele via. E aí a gente vê o outro suporte, né, que é o bordado, que é do Matisse Dumont, que é uma família que também está há gerações bordando. Eles fazem essa obra que é um bordado sobre a festa junina, festa popular brasileira. Tem o Ulisses Pereira, que ele foi considerado um dos melhores escultores do século XX, que ele traz umas obras meio surrealistas, né? Ele traz outra pegada para a arte popular, uma coisa muito mais do imaginário, só que traz com os materiais do cotidiano, né? Isso aqui é feito de barro. E até o colorido dessa obra é feito de barro. É o barro mais claro, daí vem o barro mais avermelhado, fazendo os desenhos e as pinturas. E é uma coisa do imaginário dele que estava junto com as técnicas que eram elaboradas na região dele, né? Porque a mãe dele, por exemplo, era paneleira, que era uma profissão que as mulheres faziam panelas de barro, faziam jarros de barro, porque o barro lá do Vale de Jequitinhonha, onde ele é muito presente, tem barro de várias cores. Então tem várias comunidades lá que produzem muito isso da cerâmica. E aí a gente tem também Geraldo Teles, que ele tem temas muito ligados com a religiosidade, que ele faz essas esculturas todas encravadas na madeira. Olha essas correntes, gente, o cara bordou correntes na madeira. Bordou, ó, esculpiu.
Aí a gente tem também Lunildes. Essa obra é muito especial, porque às vezes quando a gente olha ela, a gente fala, ué, tá, um monte de gente em cima de cavalo com máscara. Mas eu não sei se alguém de vocês vai conhecer. Isso daqui é a cavalhada, gente. Cavalhada é uma festa popular que veio com uma história de catequizar a população brasileira também. E era uma luta entre mouros e cristãos. E aí os cristãos ganhavam e tinha uma festa. E essa cavalhada, ela funciona como essa batalha, né? Tipo um teatro que encena essa batalha dos mouros e dos cristãos. Aí tem o rei coroado, né? E essas figuras mascaradas que vêm lá em cima do cavalo com essas máscaras, tem várias máscaras diferentes, tem máscara de onça, tem máscara de monstros, tem máscara de palhaço, tem máscara de boi, que é uma máscara muito tradicional, muito conhecida. São chamados curucucus, que são pessoas mascaradas que podem aprontar com todo mundo na festa. E elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem xingar, podem sair correndo, podem pegar as coisas, pode brincar com as pessoas, pode, sabe? E a única regra para essa figura é que elas não podem mostrar a identidade delas. Então é como se ninguém soubesse quem que é o curucucu daquela festa. Muito interessante. E isso exemplifica muito bem o que eu tava falando do sagrado e do profano, né? É uma festa religiosa, sagrada, sobre o catolicismo. Aí vem uma figura do curucucu, que é uma figura extremamente profana, que apronta com os outros, que pega as coisas, que sai correndo, que xinga, que grita, que... sabe? E isso é a cultura popular. É uma mistura do que queria ser imposto, que é o catolicismo, com o que veio de resistência depois e fala, não, aqui não, gente. E aí, ó, as outras obras também. Tem A Mulher Torrando Café, que é do João Alves. Tem o Adalto fazendo o jogo Totó, que também são cenas do cotidiano, né? Elas torrando café, um cotidiano mais rural. E essa cena do Pebolim pode ser um cotidiano numa vila, pode ser um cotidiano numa cidade. É o que o artista estava vendo ali acontecer. E ele falou, vou registrar isso. E o Aberaldo, que ele faz com esses galhos, ele vai fazendo figuras humanas, que é muito interessante. E também tem uma pegada surrealista, uma pegada do imaginário, dos sonhos, de tudo. Mas vocês podem perguntar também, né? Por que que os artistas populares ficam fazendo essas cenas do cotidiano, né? Tipo, uma mulher torrando café, um cara jogando bola, um empinando pipa. Porque é aí que tá a beleza, né? Eles conseguem traduzir, enxergar as belezas em cenas da vida normal, da vida das pessoas. O que ninguém fazia antes, né? A gente tem que aprender a observar as belezas nessas coisas enquanto a gente planta, quando a gente cozinha, quando a gente tá lendo, tá jogando bola. O que tem de especial aí, né? E esses artistas, eles conseguem encontrar o que tem de especial. E pra finalizar essa parte 1 da aula, eu queria ler com vocês essa literatura de cordel, né? Um cordel do Raimundo, que chama Inimigos da Arte Popular. Esse em específico foi escrito por um moço que foi eleito vereador, só que o Raimundo tinha um embate com ele, porque ele não apreciava a arte popular, ele achava que era sujo, ele não gostava dos artistas populares, que são geralmente pessoas mais pobres. E aí ele escreveu o seguinte: Doutor Vanderlei Duarte, eleito vereador, ou é vaca de presépio ou é mesmo traidor. Disse que pobres artistas envergonham os turistas que vêm do exterior. O artista popular transmite arte pura. Sua manifestação é a raiz da cultura. Vai fazendo rir a massa, silenciosa que passa, escondendo a amargura. Pois o artista humilde é um pedaço de Deus e sempre foi perseguido pelos nobres fariseus. E o doutor Vanderlei adota refrão de rei, dá o carro sem pneus. Coitados dos estrangeiros que passeiam por aqui. Muitos são ricos banqueiros lá do FMI. Olham, mas não acham graça do bom artista da praça que pra eles é saci. Acham que só são artistas filhotes de tio Sam. Trouxeram Frank Sinatra pro nosso Maracanã. Vanderlei, qual é a sua? Saia do mundo da lua, seja também nosso fã. Vanderlei ganhou no voto, portanto não é pelego. Trabalhe mais pelos pobres que choram no desemprego.
Na Cinelândia, seu plano, nesta praça Floriano, vai causar desassossego. Joseph Klemp, da Polônia, grande primaz cardeal, falou: perseguição é fonte secreta do mal. Não há mal que sempre dure, opressão ninguém ature, seremos o pedestal. Nós estamos trabalhando, pois não sabemos roubar. Não vamos pedir esmolas se podemos trabalhar. Não pedimos para nascer, só queremos obter o direito de ficar. Ele é um artista popular, né, que tá lutando pelos seus direitos, tá lutando pelos seus iguais, pelos outros artistas populares e pela cultura popular, né, porque muitas vezes as pessoas tendem a desvalorizar a cultura popular por conta da classe social mesmo, de quem a produz, porque acha que não vale uma arte de galeria, porque não está inserida no mercado da arte como outras peças renomadas estão, porque não faz parte muitas vezes do eixo Rio-São Paulo. E são questões que a gente tem que observar com muito cuidado, né? Porque são questões políticas, né? Muitas vezes. E é muito importante a gente valorizar a arte popular, muito importante mesmo. Porque isso tem a ver com a nossa própria expressão como pessoa, como cultura. Porque a gente tem que encontrar nossas próprias raízes pra gente saber até quem a gente é no mundo, né? Então, obrigada, gente, por terem assistido essa aula. Aí vamos lá pra parte ponto 2, parte 3.2 da aula de arte popular.